Oi gurias e guris! Vamos começar então hoje mais um vídeo do quadro Dicas de uma Maquiadora. Nos vídeos anterior que eu falei sobre como montar, iniciar o kit de maquiagem para quem quer iniciar na carreira de maquiadora, faltou falar sobre os pincéis. Eu prometi que o próximo vídeo seria sobre isso. Só que eu quero abordar de uma maneira bem assim legal, bem didática, então teremos dois vídeos. Um vídeo para pincéis faciais e um vídeo para pincel para olhos e pincel de precisão para lábios, essas coisas. Então, vamos começar. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os pincéis que eu normalmente... Eu tô com o batom na mão porque eu queria falar, ó. Esse batom que eu tô usando é um Nude Lily da Quem Diz Berenice, é um batom líquido que eu amei, achei super fofo. Aliás, amei todos os batons líquidos da Quem Diz Berenice. Fica uma dica aí pra vocês. Bom, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês os pincéis que eu normalmente uso, os pincéis que eu gosto de trabalhar mais. Então, como sempre, são opiniões minhas baseadas no meu dia a dia e na minha experiência, tá? Então, não é uma coisa que seja obrigatória pra vocês têm que ver qual é a maneira que vocês preferem pra trabalhar, quais são os pincéis que vocês acham mais interessantes. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de guia de pincéis pra iniciantes, onde eu mostrei um kit super completo com 29 pincéis, vou deixar o vídeo aqui, tá? Que é um kit bem bacana pra quem tá iniciando na carreira de maquiador. Só que na época, quando eu postei ele, muitas pessoas pediram pra fazer um outro vídeo mostrando vários pincéis assim de outras marcas. Na época eu preferi gravar esse vídeo com um kit só, pra facilitar a vida de vocês, porque eu tenho um kit de cada canto do país e do mundo, tá? Então, eu tenho várias marcas e eu não tenho nenhuma assim que eu dê preferência, digamos. Eu tenho pincéis que eu gosto mais da Macrylan, pincéis que eu gosto mais da Sigma, pincéis que eu gosto mais da Vult, entende? Então, os pincéis que eu vou mostrar pra vocês aqui são aleatórios, não são de uma única marca, mas é pra vocês se basearem num tipo de pincel, num modelo. Vamos começar então. Esse pincel aqui é um pincel Duo Fiber, tá? Que é aquele pincel que tem cerdas sintéticas misturada com cerdas naturais. Ele é um pincel que pode ser utilizado para aplicação de base, pó, primer. E ele é um pincel assim bem versátil, vocês podem usar ele para qualquer aplicação praticamente pro rosto, tá? Como primer, base, pó, blush, tá? Tem várias coisas que vocês podem utilizar esse pincel, mas eu utilizo ele apenas praticamente para aplicação de primer, tá? Quando eu não utilizo os próprios dedos. Eu faço aplicação do primer com ele. E às vezes quando eu quero um acabamento mais suave na pele, assim, bem suave mesmo, eu faço aplicação de base. Mas é bem raro usar ele pra aplicação de base. Esse é o primeiro pincel que eu tenho pra mostrar pra vocês, porque eu uso ele pra aplicação de primer. Eu vou fazer na sequência da preparação de pele. Pincéis que eu uso pra aplicação de base. Vocês vão ver que eu uso mesmo porque eles estão sujinhos, eu não tive tempo de limpar. São os pincéis Kabukis. Eu trouxe esses dois modelos pra vocês pra dar duas opções de preço. Esse aqui é da Sigma, é o F80, ele tem o topo reto, o tamanho dele é bem legal. E esse aqui é o da Lu Ferraz, da maquiadora, blogueira querida, a Lu Ferraz. Ela tem um kit com 4 pincéis Kabukis, cada um num formato diferente. E assim, eu não acho que eles perdem nada pros da Sigma, eles têm um acabamento muito parecido, eles dão o mesmo acabamento pra pele. A única diferença é que um kit da Lu Ferraz com 4 pincéis desse custa R$100, então sai tipo R$25 cada pincel, e o da Sigma custa uns R$90, R$80, se não me engano, um pincel só. É o tipo de pincel que eu gosto muito pra fazer a aplicação de base. E são realmente os que eu mais uso, porque eles não sugam tanto o produto, eles são de cerdas polidas, então eles dão um acabamento muito bonito na pele. Tem muitos pincéis Kabukis no mercado que são de cerdas bem plastificadas, então eles deixam linhas na pele, sugam bastante produto, são difíceis de lavar, e esses aqui não, então por isso que eu uso ele. Pra quem não quer investir em pincéis mais caros, eu vou dar uma opção um pouco mais baratinha, que é aquele pincelzinho língua de gato. Eu confesso que eu não uso ele, eu não tenho costume de usar ele, eu não gosto, sei lá. Quando eu uso, às vezes pra aplicar corretivo, tá? Mas pra quem quiser uma opção baratinha, vocês podem aplicar base com ele, tá? Fazendo movimentos de arrastar o pincel para aplicar a base, só que ele vai deixar a pele toda marcadinha, então vocês vão ter que dar acabamento com uma esponjinha. Então, pra isso, vocês podem usar uma Beauty Blender, que são essas esponjinhas. A minha tá até molhada porque eu lavei antes de vir aqui mostrar pra vocês. Que são essas esponjinhas aqui, que tu umedece e ela fica grandona. Isso também vocês podem usar quando fizerem aplicação com esses pincéis aqui pra dar um acabamento mais suave na pele. Ela deixa a pele muito leve se vocês usarem ela molhada. Pode ser usada seca também, não tem problema. Mas é preciso pra dar o acabamento na pele, pra tirar as linhas e as marquinhas que o pincel língua de gato deixa. Ou ainda vocês podem usar essas esponjinhas de queijinho aqui que vendem, é um pacotinho que forma tipo uma pizza mesmo.
E eu uso muito pra dar acabamento na pele, pra tirar marquinha de corretivo, marca do pincel que possa ficar às vezes. E elas são bem baratinhas, acho que custam uns 10 reais. Nas farmácias aqui de Guaporé, pelo menos um pacotinho acho que vem 12. Se eu não me engano, vem 12 ou 10, por aí. Partindo agora para os pincéis de corretivo. O pincel que eu mais uso para fazer a aplicação de corretivo é o P88 da Sigma, tá? Que é esse pincelzinho aqui. E ele é tipo como se fosse uma versão do pincel Kabuki facial, só que bem pequenininho. Eu gosto de usar ele porque ele já tem esse formato aqui na diagonal e ele facilita a aplicação do corretivo. É uma mania minha, tá? Mas mesmo quando eu uso ele, eu acabo dando... Perdi as esponjas. Mesmo quando eu uso ele, eu acabo dando o acabamento do corretivo com essas esponjinhas aqui. Então eu aplico o corretivo, venho e dou as batidinhas com a esponjinha. Uma opção baratinha pra vocês é usar um pincelzinho assim, esse aqui é o da Macrylan, é o W106. É um pincel próprio pra corretivo. Da mesma forma que eu uso aquele, vocês vão aplicar o corretivo aqui na região da olheira, nas outras regiões do rosto que vocês quiserem, e vão dar o acabamento com uma esponjinha dessas, tá? Vamos agora para os pincéis aplicadores de pó. Eu vou mostrar esses dois pra vocês, que são pincéis que vem naquele kit também de 29 pincéis. Mas vocês podem usar, gente, tem várias marcas. Isso aqui é uma coisa que não influencia no acabamento, na minha opinião. Então tem várias marcas no mercado. Tem da Vult, tem da Macrylan, tem da Marquette, tem várias marcas mesmo no mercado. Isso não influencia no acabamento da maquiagem, então vocês podem comprar pincéis bem baratinhos pra isso. E por que eu tô mostrando dois pra vocês? Eu acho essencial pelo menos ter dois tamanhos, tá? Um grandinho pra aplicar o pó nas áreas maiores do rosto, e um menorzinho pra vocês darem acabamento em regiões que esse aqui pode ser muito grande, tá? Tipo na olheira e tal. Então eu acho legal ter dois tamanhos de pincel para aplicação de pó. Esse pincel aqui menorzinho também pode ser usado para contorno, tá? Eu falei isso muito naquele vídeo de guia de pincéis. Não existe uma coisa assim, esse pincel que pode ser usado para pó. Ele pode ser usado para pó, ele pode ser usado para contorno. Esse aqui é a mesma coisa, pode ser usado para iluminar, para contorno, para pó. Então vocês podem usar eles para diversas coisas, tá? Gente, eu acabei perdendo um trecho do vídeo onde eu falava sobre os pincéis de blush, então eu vou mostrar assim pra vocês, tá? Eu trouxe aqui 3 opções. Esse aqui é um pincel que vem no kit da Love Beauty, é o L15. Esse aqui é um pincel individual da Bella Moura, é o número 09, tá? O número 9. E esse aqui vem naquele kit também de 29 pincéis. O pincel pra blush, ele já tem o cortezinho assim, ó, na diagonal, tá? Então ele encaixa certinho na maçã do rosto. Eu expliquei isso naquele guia de pincéis. Eu uso sempre para aplicar blush pincéis próprios para isso, que já tem esse corte na diagonal. Ou um pincelzinho de pó um pouco menor também super funciona. E tem várias marcas no mercado super baratinhas. Eu trouxe aqui 3 opções pra vocês, mas vocês encontram da Macrylan, da Marquette, da Vult. A maioria dessas marcas de maquiagem vendem pincéis assim pra blush. Tem de cerdas naturais e cerdas sintéticas. Eu prefiro os de cerdas naturais como este aqui, tá? Mas os de cerdas sintéticas também é super bom. Normalmente eles são bem fofinhos também, então é bem tranquilo. Agora vamos para os pincéis de contorno e iluminação para finalizar os pincéis faciais. Eu vou mostrar pra vocês primeiro esses 2 pincéisinhos aqui, ó, que são da Dye Makeup. Eu recebi eles há não tem muito tempo e eu fiquei apaixonada por esses pincéis. Eles com certeza fazem bastante diferença para trabalhar. Porque eles têm esse formato gordinho, porém pontudo. Esse grandão aqui é pra fazer contorno. Então ele encaixa direitinho aqui nos pontos que a gente quer contornar. E ao mesmo tempo que ele faz a marcação do rosto, ele já esfuma, porque ele é muito fofo. Ele tem essa pontinha aqui que vai fazer a marcação. E o restante do formato dele, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é, ó. O restante do formato dele vai fazer o esfumado do contorno. Então eu tô amando fazer contorno com esses pincéis aqui, mas como eu disse, vocês podem usar pincéis de pó menor pra fazer contorno, tem que adaptar. Eu tô mostrando pra vocês o que eu tô usando hoje, tá? Atualmente, tô dando dicas dos meus vícios atuais, digamos assim. Esse pincel aqui é igual esse aqui, só que numa versão menor pra fazer a iluminação, porque normalmente a iluminação são pontos menores, né? Então ele vai fazer a mesma coisa. E ao mesmo tempo que ele vai aplicar com precisão, ele já vai espalhar e esfumar o produto. Então são pincéis assim que eu tô amando, eles são muito fofinhos, assim, é muito gostoso. Eu vou deixar o link lá no blog, tá? Desses pincéis aqui pra vocês. Vou deixar também daquele guia de pincéis e da Lu Ferraz também. E da Sigma eu não vou deixar porque eu comprei de fora e eu fui taxada, tá? Eu comprei direto do site da Sigma e fui taxada, então eu não vou deixar pra vocês. Mas vocês podem tranquilamente substituir por esses aqui da Lu Ferraz, que são ótimos.
E ainda tem esse pincelzinho aqui, que também é daquele kit de 29 pincéis, ó. Que ele é um pincelzinho assim, bem pequenininho, e eu gosto dele pra fazer o contorno do nariz, tá? Mas vocês não precisam ter um pincel só pra isso. Vocês podem usar, por exemplo, um pincel de esfumar o olho normal, aqueles gordinhos que eu vou mostrar no próximo vídeo, pra fazer o contorno do nariz. Mas esse pincel aqui, ele é bem pequenininho, então ele dá bem certinho aqui no encaixe do nariz pra fazer o contorno. Eu trabalho, gurias, com produtos em pó pra fazer o contorno facial. Eu não gosto muito de trabalhar com produtos pastosos. Pra trabalhar com produtos em pó, normalmente a gente usa pincéis de cerdas naturais. E pra trabalhar com produtos pastosos, como corretivo e base, a gente usa pincéis de cerdas sintéticas. Qual que é a diferença entre cerdas naturais e cerdas sintéticas? O próprio nome meio que já induz, né? As cerdas naturais são feitas de pelo, então é como se fosse um cabelo mesmo. Tu sente no toque que elas são bem macias e elas ficam escabeladinhas como um cabelo fica, por exemplo, quando a gente lava, tá? E cerdas sintéticas, como por exemplo esse pincelzinho aqui que é de cerdas sintéticas, ele tem bastante brilho, então no toque tu consegue ver que ele não é natural. Pelo toque vocês conseguem ter bastante noção do que é um pincel de cerda natural e o que é um pincel de cerda sintética. Então, cerda natural como se fosse um cabelo mesmo. Cerdas sintéticas são mais brilhosinhas, são mais firmes normalmente que as cerdas naturais. Elas são bem alinhadinhas, tipo, a cerda ela é bem uniforme. Normalmente ela não escabela, é um pincel com cerda bem uniforme. Então é isso, meus amores, eu acho que esses são os pincéis essenciais pra usar no rosto, pincéis pra face. Confiram lá no post as fotos dos pincéis certinho, vai ter também os links de onde encontrar alguns deles. Vou frisar mais uma vez, lembrando que são opiniões minhas, tá? São coisas que eu gosto de usar. Então, eu tô passando pra vocês as minhas dicas, mas elas não são únicas e verdadeiras. Cada maquiador tem uma forma de pensar, gosta de usar um determinado tipo de produto, então são dicas minhas, opiniões pessoais, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixa de clicar no gostei, porque isso vai ajudar, ó, muito a divulgar esse vídeo pra chegar a mais pessoas que querem trabalhar com maquiagem ou que simplesmente amam maquiagem. Então não deixa de curtir e também se inscreve aqui no canal, o botãozinho tá aqui embaixo, que na próxima semana a gente vai ter um vídeo falando sobre pincéis pra olhos e pincéis de precisão pra lábios e tal. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!